Alô, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós iremos falar um pouco mais sobre placas tectônicas. Existem sim formas diferentes de se construir mapas. Claro que dependendo da forma que você quiser abordar, seja mais prático, seja uma coisa mais direta, mais fantasia, mais ficção, mais científico, existem diversas formas. Hoje irei falar um pouquinho sobre a técnica de construção de mapas a partir de placas tectônicas. Normalmente, quando a gente faz esse tipo de avaliação e de construção, normalmente as tectônicas de placas para a construção de mapas, elas são utilizadas mais como forma de avaliação, não tanto uma forma de construção em si. Porque como existem diversos fatores que interferem caso você queira fazer, pode ser que você não consiga construir necessariamente um mapa que te agrade ou aquele que faça uma condução narrativa da forma que você gostaria de ser. Então, normalmente, quando a gente vai construir, a gente faz um mapa de diversas outras formas e depois a gente usa a tectônica de placas para talvez posicionar uma ilha, posicionar um vulcão, colocar alguma fossa, colocar alguma cadeia de montanhas, mas não necessariamente a parte de construção. Porém, hoje irei trazer para vocês um tutorialzinho rápido para caso você queira utilizar realmente a tectônica de placas para a construção do seu mapa fantástico, assim em que fica dessa forma, beleza? Então, bora lá conversar um pouquinho mais sobre placas tectônicas na utilização da cartografia de mundos fantásticos. Então, pessoal, eu tô aqui com o Photoshop aqui aberto para vocês e claro que se você por acaso quiser construir um planeta que tem um formato um tanto diferente, fugindo da esfera tradicional, a construção aqui do mapa fica um tanto diferente. Porém, vamos deixar de uma forma geral, de um círculo, né, aberto, para ficar um pouco mais fácil a gente fazer a questão da interpretação. Então, para a gente começar e já ter uma ideia de mais ou menos como a gente vai seguir, a gente segue aqui no quesito. Agora, depois que você tem aqui o seu mapa, uma coisa interessante é que quando você constrói um mapa com tectônica de placas, você não vai imaginar necessariamente o formato, mas sim alguns pontos importantes que fazem a construção. Se você quiser fazer, começando por exemplo, fazendo uma Pangeia, e depois que você fizer a sua Pangeia, você começa a fazer a construção do mapa, você pode fazer. A partir disso, você tem a sua construção do seu mapa principal, utilizando o quesito de fazer qual é o continente único, e depois você faz a delimitação do que seria as suas placas tectônicas. Quando a gente fala sobre os limites da placa tectônica, você pode fazer dentro do seu consentimento, dentro de uma concentração X ou Y. Você não precisa necessariamente ter uma regra dizendo qual que é a quantidade, qual que é o tamanho, onde você quer fazer, para onde você quer fazer. É mais algo que vai sendo construindo meio que aleatoriamente. Porém, depois que você já tem a construção disso e você já tem mais ou menos aquilo que você quer fazer, você já começa a ter uma noção mais ou menos de como vai ter o formato do seu mapa, considerando que para a movimentação da placa você tem a movimentação das suas constantes, então assim você já vai ter algo mais desta forma. Considerando isso, você já pode ver que aqui nós vamos ter já o primeiro mapa, aqui nós vamos ter já um segundo, aqui vamos ter um terceiro, vamos ter um quarto, um quinto. Então, a gente já começa a ter uma noção de como vai ser. Quando a gente fala da movimentação de placas, o mais importante é você saber para onde ela vai e quais são os pontos de colisão, quais são os pontos de fricção e quais são os pontos de que uma passa por cima da outra. Por quê? Onde houver a separação, você vai estar tendo a formação de um novo continente, a formação de um novo país e principalmente existe a construção das fossas. Onde houver os choques, você vai ter a produção de cordilheiras e onde houver a fricção, existe tanto uma movimentação lateral associada com um quesito de cordilheiras também. Então, se por acaso você for fazer, eu quero que faça esse movimento e esse, então eu vou colocar aqui uma setinha para cá e uma seta assim.
Com isso, eu já sei que esse trecho com esse trecho vai ter uma separação. Precisa fazer sentido? Não necessariamente. Porque se por acaso você vai fazer daqui para cá, eu quero que essa placa inteira se locomova. Caso eu queira fazer dessa forma, então quer dizer que aqui continua se movendo para cá. Ah, esse aqui empurra para cá, esse aqui necessariamente precisa empurrar? Não. Eu posso ter também um movimento daqui para cima. Então, se esse sobe, esse desce, esse vai para cima, para onde vai essa placa aqui? Ah, eu quero que ela vá para baixo. Então, se ela vai para baixo, vai ter tanto uma fricção nessa área quanto uma fricção nessa área. Eu vou colocar aqui que vai ter um choque nessa. Considerando então esses fatores, a gente tem uma separação aqui, uma fricção aqui, porque nesse caso está descendo, com a ascensão disso para baixo, então vai ter uma fricção. Da mesma forma que esse aqui vai ter uma fricção para cima e um choque para cá. Beleza. Nesse caso aqui, eu vou fazer com que essa placa faça esse movimento para cá. No caso aqui, essa é associada a essa, então é uma placa única, tanto essa para cá. Então, se essa aqui está descendo, consequentemente, essa aqui está descendo também. Vou fazendo com que tenha uma movimentação para cá e, novamente, tem uma fricção nesse quesito aqui. Um outro ponto interessante que a gente for seguindo é que eu quero fazer com que esse faça para cá, então, por consequência, tem essa fricção para cá. Aqui, novamente, vai ter um choque pela colisão daqui. Pegando essa placa gigantesca, eu vou separar dessa daqui. Então, se essa está subindo, no caso aqui, essa parte está subindo. Eu vou colocar aqui, essa parte está descendo, por consequência, isso aqui está descendo também. E essa última, fechando dessa parte, eu quero que tenha essa movimentação para cá. Com isso, você já tem mais ou menos como que seria, vou colocar outra aqui embaixo, mais ou menos como que é a formatação de cada uma das placas no quesito de movimentação. Com isso, você já pode considerar que, dependendo da constituição que você for fazer, aqui você já tem basicamente a construção do seu mapa. Claro que eu fiz um mapa meio quadradão, tanto no quesito planeta quanto no quesito na construção da Pangeia, então você vai ter um mapa um pouco mais quadradão. Claro que as delimitações das tectônicas, as delimitações do continente em si, vai depender da forma como que você quiser fazer. Ah, eu quero photoshopar o planeta Terra e fazer os continentes e os relevos de uma forma. Ah, eu quero fazer o feijãozinho, eu quero fazer o algodão, eu quero fazer... O contorno, o formato vai da maneira que você quiser. Aqui que nós estamos fazendo é basicamente você entender onde eu posso colocar um detalhe mais assim, mais assado, dependendo da tectônica de placas que você vai querer construir. Então, assim, desta forma, a gente tendo isso daqui, a gente vai começar a colocar alguns elementos interessantes dentro dessa nossa construção. Começando, por exemplo, que se este fator aqui ele está se separando, significa que ele já vai começar a ter uma movimentação para cá. Este daqui, pelo fato de estar se separando, uma para cima e o outro para baixo, nós vamos ter uma nova construção. Com isso, se você for considerar toda essa premissa, a gente vai ter o quê? Um mapa novo. Vou até dar uma apagada aqui de uma maneira geral para a gente ir vendo de uma maneira mais interessante. Então, quando a gente pega e tem essa nova ideia aqui, já ficou um pouco porco, mas para vocês já terem vendo como a gente vai ser, o fato de que eu já tenho esse contorno, ele já vai ter essa movimentação. Então aqui você já tem todo esse contorno aqui novo que vai se movimentar, ficando no final apenas esse continente que está se separando. Da mesma forma que quando a gente pega para fazer este daqui, também temos um novo continente aqui.
Considerando então esse pormenor que a gente vai colocando aqui, a gente tem o quê? Isso aqui, que no final das contas tá o quê? Se movimentando. Então você percebe que antes eu tinha esse continente para cá que foi movimentado. Da mesma forma que eu pego e tenho esse continente aqui, e ele também está se movimentando. Então a ideia da tectônica de placas é você ver que a movimentação vai fazer sentido. Agora, considerando que nós já temos esses continentes que estão se separando, o ponto maior é, e os continentes que estão se chocando, como por exemplo, no caso aqui. Aqui a gente não tem Aqui a gente tem um mar. E aqui a gente tem um novo continente. Então, quando eu fizer o contorno desta daqui, que você percebe que está se movimentando, então no final das contas eu tenho um continente que está se movimentando, a gente faz o seguinte, beleza, ele está movendo para cá, que é a movimentação deste para cá. Só que aqui está tendo o quê? Um choque. Então eu tenho uma placa que está movimentando esse continente, porém essa placa oceânica está movimentando para cá. E quando eu tenho a movimentação dessa placa, o que a gente vai encontrar nesse quesito? Uma nova ilha. Então aqui, onde vamos ter isso, uma cordilheira está sendo montada e com isso você pode ter um conjunto de ilhas que pode ser algo que gira em torno de movimentos mais característicos, onde a gente tem o quê? O crescimento de uma cordilheira de ilhas pelo fato de que está acontecendo o choque entre elas. Ou você pode realmente fazer alguma coisa mais conjunta porque teve esse choque. Claro que eu estou fazendo uma movimentação bem grotesca, porque a gente tem aqui movimentando e aqui movimentando, que pode ser que futuramente junte criando um continente único. Porque continentes como, por exemplo, a África e a América que se separaram, aconteceu essa separação, da mesma forma que a Índia saiu e encaixou embaixo da Ásia. Então aqui é mais para a gente entender algumas possíveis novas construções a partir de um mapa único que você fez. Como eu falei para vocês, a construção de placas tectônicas, a utilização dessas técnicas para a construção de mapas é muito mais voltada para a gente avaliar, por exemplo, o como foi construído. Então, depois que eu fiz o continente, eu colocaria o quê? No caso aqui, uma cordilheira. Então eu posso fazer muito bem e pegar, por exemplo, aqui e fazer o quê? Já que tem choque, uma cordilheira de montanhas aqui. Porque vai ter a conexão daqui para cá, a batida daqui para cá, e no caso que esse afastamento, a partir dessa cordilheira aqui, essa parte deste mapa, no quesito do amarelo, nesse aqui, ele começa a se separar. Então, se por acaso eu faço aqui a minha, que antes era a construção, e no caso eu quero agora fazer no quesito de um mapa, e eu faço essa cordilheira porque tem esse choque, no final das contas eu tenho o quê? Um continente amarelo grande com uma cordilheira de montanhas e separado por esse oceano aqui. Você pensa, mas então se por acaso a construção de tectônicas de placas no quesito de construção de mapas, se ele é tão meio que dinâmico e em tese não faz diferença, por que usar a tectônica de placas na construção do seu mapa? O interessante é que
Quando a gente fala da construção da tectônica de placas nos mapas fantásticos, o objetivo é mais você ver a transformação, ou seja, a evolução do seu continente, e com isso você criar coisas interessantes. Quando a gente pega, por exemplo, o mapa mundi de One Piece, considerando algumas teorias de que o mundo houve uma transposição do seu eixo, mudanças do nível do mar e outros fatores fantásticos que têm esse clima estranho, você pode construir alguns posicionamentos geográficos fantásticos que podem ser interessantes. Como, por exemplo, nós tínhamos a Ilha de Gaia, nós tínhamos a Ilha do Céu, que pelo fato de ter essa composição, fez com que saísse e ficasse uma ilha que tem o formato de uma boca e de um crânio. E por quê? Porque elas se encaixavam de uma certa forma, criando essa composição. Então é interessante que quando você for construir isso, sair para você colocar no decorrer de uma história, claro que a movimento tectônica de placas, estamos falando de milhares de anos. Então uma sociedade, para poder existir, tinha uma sociedade X e Y e teve essa mudança, pode ser que de milhares de anos, então pode acontecer que uma civilização já deixou de existir e tudo mais. Só que o que é interessante aqui é você construir fauna, flora, talvez uma parte de mineralogia ou outros elementos que aparecem no nosso mundo real e justificam alguma coisa. Então você pode colocar, por exemplo, que se aqui anteriormente, pegando aqui mais esse mapa mais cheio aqui, por ter sido o mesmo ponto que tinha essa interseção, você pode construir uma fauna e uma flora parecida, pelo menos minimamente. Mas esse continente agora ficou subtropical e esse continente ficou equatoriano, então não tem como o bioma ser parecido. Realmente não tem, porque um bioma equatorial e um bioma subtropical, ele é bem diferente. Porém, você pode colocar, por exemplo, alguma similaridade, seja mínima, para a construção desse fator. Você pode colocar que existem lendas muito antigas ou até mesmo eventos cataclísmicos que faz com que movimentações aconteçam. Ainda mais se é um mapa fantástico, de um mundo fantástico, você pode considerar que sim, existem criaturas gigantescas, milenares, que empurram para cá, empurram para lá, ou magias de translocação de continentes, considerando que no mundo de Naruto, com um simples jutsu, a galera pôde fazer a lua daquele universo. Então, você pode considerar efeitos cataclísmicos arcanos gigantescos ou místicos gigantescos, fazendo que aconteça uma movimentação massiva, enorme de um continente, criando montanhas gigantescas a partir da colisão desses continentes ou outros fatores fantásticos que daí depende mais de você explicar dentro do seu mundo fantástico ou não, caso você queira fazer de uma outra forma. Então, interessante aqui na construção da tectônica de placas, juntamente na construção de mapas, é muitas vezes você considerar, eu não sei que formato eu quero fazer. Eu não tenho uma ideia muito clara do formato que eu quero fazer. Então, como eu faço? Faz um continente um pouco mais pro normal, pro tradicional que você queira fazer, e espalha. E faz essa movimentação dessas placas, assim, beleza, esse aqui é o meu mapa total, liso. Como é feito, aqui nós começamos. Agora, com a movimentação para cá e para lá, eu começo a construir e vai. Eu empurro esse para cá, então no final das contas, a gente tinha algo que era daqui, ele foi para cá, esse moveu para cá, esse aqui por ter uma placa que empurra, outra que sobe, outra que desce, uma outra que vem batendo. Então com isso ele se mantém intacto na sua constituição, porém aqui você encontra uma cordilheira para cá, você encontra uma cordilheira aqui, essa cordilheira gigantesca pelas duas placas. Você pode considerar que são duas placas que tem, por exemplo, um nível de densidade diferente. Então aqui nós temos uma cordilheira um tanto diferenciada, porque essa placa ela é mais mole e essa é mais dura, então uma sobe, a outra desce, na outra é o impacto, criando uma cordilheira mais dentada, outra uma cordilheira mais arredondada. Você pode colocar no quesito de ciclos vulcânicos. Aqui você pode colocar que ao invés de ter a junção desse continente, como a gente pretende colocar para cá, você pode simplesmente considerar que existe
uma quantidade de ilhas vulcânicas ou um anel polar enorme. Da mesma forma que você considera o fato de que você vai encontrar fossas na parte que está separando, porque se ele separa, ou quando acontece, ao invés de ter as montanhas para cima, pode ter os espaços para baixo. Dependendo do tipo que nós estamos falando de placas, a densidade da placa, você tem duas coisas que começam a empurrar, ela pode se quebrar, ela pode se empurrar para baixo. Depende muito de como o vetor da força está fazendo. Então aqui pode ser que as placas estão se encontrando, ao invés de criar algo novo e ter uma nova cordilheira, faz uma imensa fossa. Tanto que se você pega a região do Círculo de Fogo no japonês, também tem muitas fossas, como a fossa das Filipinas, as fossas do Japão, as fossas Marianas, se encontra muito próximo das bordas, porque acontece essa movimentação e essa fricção. E o interessante é que dependendo de quando a gente pega, utilizando esse quesito que principalmente acontece essas fricções, você pode considerar isso também dentro do seu mundo fantástico. Uma quantidade gigantesca de vulcanismos em tal região, mudando o bioma especificamente daquela região ou da região em volta, fazendo uma mudança em ciclos marítimos, mudanças em ciclos de massas de ar. A presença de terremotos, que é algo interessante, a associação de terremotos com vulcanismos, a associação de, por exemplo, ilhas próximas a regiões de fractais de fracção de tectônicas, fazendo com que tenha tsunamis esporádicos, pode fazer profecias que estejam relacionadas a isso. Então, o interessante aqui é você ver a evolução e a construção. Claro que existem diversos fatores, N fatores que podem ser colocados, porém, se a gente for considerar a tectônica de placas como um tutorial de fazer mesmo um mapa, como que seria então nesse quesito? De uma maneira geral, o que seria interessante para a gente colocar? O primeiro passo, na verdade, é a construção do seu mapa. Você faz todo o seu mapa de continente fazendo um único só, a partir daquilo que você quer fazer, o formato que você achar interessante. Eu sugiro que no começo você faça algo sem ilhas, faz um continente mais sem ilhas, porque as ilhas é interessante você ir colocando no decorrer. Depois você constrói as suas linhas de tectônicas para saber quais seriam os limites interessantes que a gente vai abordar. O terceiro passo, você empurra as tectônicas de placas a partir de onde você gostaria de ir, para a gente entender mais ou menos como funcionaria essa movimentação. E depois que você já começa a fazer movimentação, você começa a construir o quê? Já sei que aqui é o limite e aqui é o limite do meu mapa, então beleza. Vamos começar a fazer o quê? O limite de cada um. Cada um e vai fazendo. Quero esse aqui para cá. Esse aqui tem outro. Aqui vai para outro. E vai criando os limites dentro, obviamente, do continente, margeando a placa que você fez. Porque é aqui que vai ter as grandes massas de terra. Com isso, a gente já tem o quê? Cada uma dos limites tendo a sua ideia. A partir agora que a gente vai começando a fazer as setas, elas começam a se movimentar, empurrando para lá e para cá. Quando houver choque entre as linhas, você faz uma movimentação para cima ou para baixo. Se acontece a fricção, você começa a ter, por exemplo, um deslocamento do formato daquilo que você quer fazer. E, obviamente, a evolução das coisas. E como você sabe que anteriormente você já tem uma noção que aqui, por exemplo, aqui nós vamos considerar que aqui é o ponto, fazer com outra cor para ficar mais fácil da observação. Então, vamos considerar que eu quero que seja aqui o ponto A e o ponto A. Se eu sei que aqui era a conexão entre eles, eu já posso fazer que quando houver a separação, tem um ponto aqui e um ponto ali. Aqui também é próximo, criando todo esse triângulo. Então, quando eu for fazer, eu sei que essa região pode ser muito parecida com essa região, muito parecida com essa região. Por quê? Eram pontos que antes estavam juntos e depois se separou.
Apesar de ser um tanto estranho, um pouco complicado, fazer um vídeo com todos os passos e todos os tutoriais ia ser um tanto complicado, principalmente porque eu precisaria de bastante tempo e algo um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais por detalhado, dando exemplos mais profundos. Então eu quis trazer para vocês hoje basicamente esse processo de construção de uma maneira mais rápida e direta, começando, claro, com o contorno do seu mapa, o contorno das suas placas, a movimentação das suas placas, e a partir daí você vai e evolui o movimento. Onde tem choque você cria para cima e para baixo, onde existe a separação existe a nova movimentação, onde houver a fricção você tem um novo posicionamento do seu continente. Então se antes ele tinha um continente que era mais arredondado, houve a fricção, você faz um 90 graus, um 45 graus e vai encaixando. Claro que, como os continentes possuem a parte superior e a parte inferior é a placa propriamente dita, você pode então considerar de uma maneira geral que existem elementos que vão mudar a conformidade. Claro que também existe pela movimentação alguns quesitos que, como a placa ela é instável e quando ela vai empurrando para cima ela vai tendo buraco, você pode criar hotspots, que seriam o quê? Se por acaso aqui separou e aqui separou, aqui pode ter algumas ilhas. Nossa, mas Rafa, como assim pode ter algumas ilhas? Pelo fato que está se separando, o manto está abrindo. Qualquer um espaço que o manto abre na superfície, começa a sair lava e com isso tem novas ilhas. Então, a separação de dois continentes, ter ilhas pequenas, é super normal. Não necessariamente com o quesito de, aqui nós tivemos a junção de duas placas e com isso saiu magma pra caramba. Mas não, é como se pegasse um elástico, uma goma de mascar e foi esticando, em algum momento vai abrir uns buraquinhos e dali sai a lava e vai criando diversas irregularidades. Então, a construção de ilhas pode ser por choque, pode ser por arrastamento, pode ser por hotspots, então tem diversas outras formas. Então, o posicionamento de ilhas, o posicionamento dos continentes, é muito mais interessante você fazer um mapa do jeito que você achar interessante e com isso criar os elementos cartográficos em cima, utilizando como uma forma, obviamente, de filtro as placas tectônicas. Eu sei que ficou um tanto confuso, às vezes pode ter ficado até alguma questão de um vídeo de perda de tempo, caso você ache que fica um tanto complicado, porém eu quis trazer para vocês que, basicamente, a forma de construção é realmente bem simples. Onde nós temos primeiramente a construção da sua Pangeia, a delimitação do seu mundo a partir das placas, a movimentação, e agora a partir da movimentação você faz todo um quesito de translocação, movimentação, afastamento, choque e submersão das suas placas. Caso você queira um tutorialzinho, vamos dizer assim, meio que escrito, existe um livro bem interessante que é legal que vocês podem consultar, que mostra mais ou menos esses passos, dando algumas narrativas um tanto diferentes, que é o quesito de construção de mapas. Vou deixar aqui o link aqui embaixo para você ter já uma ideia, porque ele segue mais ou menos essa ideia. Ele obviamente tem o passo da translocação da rota, também tem o quesito da quantidade de voltas que o planeta dá na rotação e na translação, então já são mais alguns outros efeitos. Então se por acaso você achar interessante e você quer que realmente eu faça algo bem aprofundado, que pegue tudo isso em diferente, você fala assim, eu aceito um vídeo longo porque eu quero ver todos os passos meticulosamente construídos, deixe aqui nos comentários que com certeza posso trazer isso. Mas caso você queira fazer de maneira mais rápida e direta utilizando placas tectônicas, é basicamente dessa forma. Construção da Pangeia, delimitação das placas tectônicas, movimentação, e a partir das movimentações você vai definindo formatos, posições, fossas, vulcões e também as cadeias de montanhas, beleza? Use e abuse das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!